Wilhelm Reich. Psicologia de massas do fascismo. Capítulo 1. A ideologia como força material. 1. A clivagem. O movimento alemão pela liberdade, anterior a Hitler, inspirou-se na teoria econômica e social de Karl Marx. Por este motivo, a compreensão do fascismo alemão deve começar pela compreensão do marxismo. Nos meses que se seguiram à tomada do poder pelo nacional-socialismo na Alemanha, aqueles que durante anos tinham dado provas de firmeza revolucionária e de espírito de sacrifício na defesa da liberdade, passaram a duvidar da validade da concepção básica de Marx sobre os processos sociais. Essas dúvidas resultaram de um fato, a princípio incompreensível, mas inegável: o fascismo, que por sua natureza e objetivos é o representante máximo da reação política e econômica, tornará-se um fenômeno internacional e, em muitos países, sobrepunha-se inequivocamente ao movimento socialista revolucionário. O fato de esse fenômeno manifestar-se com mais força nos países altamente industrializados só agravava o problema. Ao reforço internacional do nacionalismo contrapunha-se o fracasso do movimento dos trabalhadores, em uma fase da história moderna em que, segundo os marxistas, o modo de produção capitalista estava economicamente maduro para explodir. A isso somava-se a recordação indelével do fracasso da Internacional dos Trabalhadores no deflagrar da Primeira Guerra Mundial e do modo como foram sufocadas as sublevações revolucionárias ocorridas fora da Rússia entre 1918 e 1923. As dúvidas de que falamos resultavam, portanto, de fatos graves. Se fossem justificadas, ficaria provada a inexatidão da concepção marxista básica. E então haveria necessidade de imprimir novas orientações ao movimento dos trabalhadores, caso se pretendesse alcançar efetivamente seus objetivos. Se, pelo contrário, as dúvidas se revelassem infundadas, e a concepção básica da sociologia de Marx estivesse correta, tornar-se-ia indispensável fazer uma análise detalhada e completa dos motivos do constante fracasso do movimento dos trabalhadores, e, acima de tudo, um esclarecimento rigoroso desse movimento de massas sem precedentes que é o fascismo. Só com essas bases se poderia desenvolver uma nova prática revolucionária. De modo algum seria de esperar que a situação se alterasse sem que se provasse uma ou outra dessas alternativas. Era evidente que não se atingiria o objetivo por meio de apelos à consciência de classe revolucionária dos trabalhadores, nem pelo método Coe, então em voga, que consistia em camuflar derrotas e encobrir, com ilusões, fatos importantes. O fato de o movimento dos trabalhadores avançar aqui e ali, com oposições e greves esporádicas, não podia confortar ninguém. O decisivo não é que o movimento avance, mas o ritmo com que avança em comparação com o fortalecimento e o progresso da reação política internacional. O novo movimento da economia sexual, com base na democracia do trabalho, interessa-se pelo esclarecimento minucioso dessa questão, não só por constituir parte da luta de libertação social, mas principalmente porque a realização de seus objetivos está intimamente ligada à realização dos objetivos políticos e econômicos da democracia natural do trabalho. Assim, partindo da perspectiva do movimento dos trabalhadores, tentaremos explicar as relações entre questões específicas de economia sexual e questões sociais de caráter geral. Em sessões ocorridas na Alemanha por volta de 1930, certos revolucionários inteligentes e bem-intencionados, embora nacionalistas e místicos, como, por exemplo, Otto Strasser, faziam aos marxistas a seguinte objeção. Início da citação de Otto Strasser, abre aspas: vocês, marxistas, costumam citar as teorias de Marx em defesa própria. Ora, Marx ensinou que a teoria só se confirma através da prática, mas o marxismo de vocês provou ser um fracasso. Vocês sempre arranjam explicações para as derrotas da Internacional dos Trabalhadores. A defecção da social-democracia foi a sua explicação para a derrota de 1914, e o fracasso de 1918 deve-se aos políticos traiçoeiros e às ilusões deles. E novamente vocês têm explicações prontas para o fato de, na presente crise mundial, as massas estarem se voltando para a direita e não para a esquerda. Mas suas explicações não invalidam suas derrotas. Passados 80 anos, onde se encontra a confirmação prática da teoria da revolução social? Seu erro básico é que vocês rejeitam ou ridicularizam a alma e a mente e não compreendem que estas movem tudo. Fecha aspas, Otto Strasser. Assim argumentavam, e os oradores marxistas não sabiam responder. Tornava-se cada vez mais claro que a propaganda política de massas,
lidando exclusivamente com processos socioeconômicos objetivos em época de crise, modo de produção capitalista, anarquia econômica e semelhantes, nunca alcançaria mais do que uma minoria já pertencente às fileiras da esquerda. Chamar a atenção para necessidades materiais e para a fome não bastava, pois todos os partidos, e a própria Igreja, faziam o mesmo. No período mais agudo de crise econômica e de miséria, o misticismo do nacional-socialismo prevaleceu sobre a teoria econômica do socialismo. Era preciso reconhecer uma grave omissão na propaganda e em toda a teoria do socialismo e admitir que essa omissão era responsável por seus erros políticos. Tratava-se de um erro na compreensão marxista da realidade política. Embora todos os pré-requisitos para corrigi-lo estivessem contidos no método do materialismo dialético, simplesmente nunca foram levados em conta. Em resumo, os marxistas não consideraram, na prática política, a estrutura do caráter das massas e o efeito social do misticismo. Quem acompanhou e viveu na prática a aplicação do marxismo pela esquerda revolucionária entre 1917 e 1933 percebeu necessariamente que essa aplicação se limitou à esfera dos processos objetivos da economia e das políticas governamentais, sem compreender nem estudar o desenvolvimento e as contradições do chamado fator subjetivo da história, isto é, a ideologia das massas. Acima de tudo, a esquerda revolucionária deixou de aplicar, de modo sempre renovado, o seu próprio método, o materialismo dialético, de mantê-lo vivo para compreender cada nova realidade social a partir de uma nova perspectiva. O materialismo dialético não foi usado para compreender as novas realidades históricas. O fascismo era um fenômeno que Marx e Engels não conheceram e que Lenin apenas vislumbrou em seus princípios. A concepção reacionária da realidade não leva em conta as contradições do fascismo e a sua condição atual. A política reacionária serve-se automaticamente das forças sociais que se opõem ao progresso e só o faz com êxito enquanto a ciência negligencia as forças revolucionárias que devem superar as reacionárias. Como veremos, emergiram da rebelião da classe média baixa não só forças sociais retrógradas, mas também outras de tendência claramente progressista, que vieram a constituir a base de massa do fascismo. Essa contradição não foi levada em conta. Também não se levou em conta o papel das classes médias baixas até pouco antes da subida de Hitler ao poder, quando as contradições de cada novo processo são compreendidas. A prática revolucionária surge em cada setor da existência humana e consiste em identificar-se com as forças que se movimentam na direção do verdadeiro progresso. Ser radical é, segundo Marx, ir à raiz das coisas. Quando se agarra as coisas pela raiz e se compreende o seu processo contraditório, a vitória sobre a política reacionária torna-se certa. Caso contrário, cai-se inevitavelmente no mecanicismo, no economicismo ou até na metafísica, e então a derrota é igualmente certa. Assim, a crítica só tem sentido e valor prático se mostra onde as contradições da realidade social foram ignoradas. O que havia de revolucionário em Marx não era escrever exortações ou apontar objetivos, mas reconhecer nas forças industriais produtivas a principal força impulsionadora da sociedade e descrever fielmente as contradições da economia capitalista. O fracasso do movimento dos trabalhadores significa que ainda não são totalmente conhecidas as forças que atrasam o progresso social e que muitos outros fatores importantes permanecem desconhecidos. Como tantas obras de grandes pensadores, o marxismo degenerou em fórmulas vazias, perdendo seu potencial revolucionário científico nas mãos de políticos marxistas. Esses políticos se enredaram de tal modo nas lutas políticas cotidianas que não conseguiram desenvolver os métodos de uma filosofia vital da vida, elaborados por Marx e Engels. Métodos flexíveis foram convertidos em fórmulas, investigação científica empírica transformou-se em ortodoxia rígida. O proletariado dos tempos de Marx transformou-se em enorme classe de trabalhadores industriais. A antiga classe média de pequenos artífices converteu-se em massas de empregados da indústria e do Estado. O marxismo científico degenerou no marxismo comum, como muitos políticos de renome chamavam o economicismo, que reduz toda a existência humana ao problema do desemprego e do salário. Esse marxismo comum afirmava que a crise econômica de 1929 a 1933, de proporções extraordinárias, conduziria necessariamente a uma orientação ideológica esquerdista das massas atingidas.
Enquanto, mesmo depois da derrota de janeiro de 1933, ainda se falava de um ímpeto revolucionário na Alemanha, a realidade mostrava que a crise econômica, em vez de provocar a esperada virada à esquerda, conduzia a uma extrema virada à direita na ideologia de camadas proletárias. Disso resultou uma clivagem entre a base econômica, que pendia à esquerda, e a ideologia de largas camadas da sociedade, que pendia à direita. Essa clivagem foi ignorada, o que impediu que se perguntasse como era possível que largas massas se tornassem nacionalistas em período de miséria. Palavras como chauvinismo, psicose ou consequências de Versalhes não explicam a tendência da classe média para a direita radical em períodos de crise, porque não apreendem efetivamente os processos envolvidos nessa tendência. Na verdade, não era só a classe média que se voltava para a direita, mas também inúmeros, e nem sempre os piores, elementos do proletariado. Tampouco se compreendeu que as classes médias, apreensivas diante do sucesso da Revolução Russa, recorriam a medidas preventivas novas e aparentemente estranhas, por exemplo, o New Deal de Roosevelt, não entendidas então e não analisadas pelo movimento dos trabalhadores. Não se compreendeu que o fascismo, nas suas origens e no começo da sua transformação em movimento de massas, combatia principalmente a classe média alta e que não podia ser considerado mero defensor da grande finança, pelo simples motivo de ser um movimento de massas. Onde reside o problema? A concepção marxista básica compreendeu a exploração do trabalho como mercadoria, a concentração do capital em poucas mãos e a miséria progressiva da maioria da humanidade trabalhadora. Marx deduziu desse processo a necessidade de expropriação dos expropriadores. De acordo com essa concepção, as forças produtivas da sociedade capitalista transcendem os limites dos modos de produção. A contradição entre produção social e apropriação privada dos produtos pelo capital só pode ser resolvida pela adequação do modo de produção à situação das forças produtivas. A produção social precisa ser complementada pela apropriação coletiva dos produtos. O primeiro ato dessa assimilação é a revolução social, eis o princípio econômico básico do marxismo. Só se pode proceder a essa assimilação se a maioria pauperizada estabelecer a ditadura do proletariado como ditadura da maioria que trabalha sobre a minoria, detentora dos meios de produção, agora expropriados. As pré-condições econômicas para a revolução social, segundo essa teoria, estavam presentes: o capital concentrado em poucas mãos, a transformação da economia nacional em economia mundial em contradição aberta com o sistema aduaneiro dos Estados nacionais. A economia capitalista é incapaz de alcançar sequer metade de sua capacidade de produção, revelando-se irremediavelmente anárquica. A maioria da população dos países industrializados vivia miseravelmente. Havia na Europa cerca de 50 milhões de desempregados. Milhões de trabalhadores levavam vida de fome e miséria. Mas não ocorreu a expropriação dos expropriadores. Ao contrário do que se esperava, no cruzamento entre socialismo e barbárie, a sociedade encaminhava-se para a barbárie. Assim deve ser entendido o fortalecimento internacional do fascismo e o retrocesso do movimento dos trabalhadores. Quem ainda depositava esperanças em uma saída revolucionária para a prevista Segunda Guerra Mundial, já então em curso, confiando em que as massas populares utilizariam contra o inimigo interno as armas que lhes eram entregues, não seguirá atentamente a evolução da nova técnica de guerra. Era razoável supor que o armamento de largas massas seria pouco provável na próxima guerra. A luta tenderia a dirigir-se contra massas desarmadas dos grandes centros industriais e a ser conduzida por técnicos de guerra selecionados e de inteira confiança. Aprender a pensar de modo diferente era a primeira condição para uma nova prática revolucionária. A Segunda Guerra Mundial veio confirmar essas suposições. 2. Estrutura econômica e ideológica da sociedade alemã entre 1928 e 1933. Racionalmente, seria de esperar que as massas trabalhadoras, empobrecidas, desenvolvessem clara consciência de sua situação social e determinação para livrar-se da miséria. Seria igualmente de esperar que o trabalhador, em situação social miserável, se indignasse contra os abusos e dissesse para si: realizo um trabalho social responsável. A prosperidade e a doença da sociedade dependem de mim e dos que trabalham como eu. Assumo a responsabilidade do trabalho que precisa ser feito. Nesse caso, o pensamento do trabalhador, a consciência, corresponderia à sua situação social.
O marxista chama a isso consciência de classe, chamaremos consciência profissional ou consciência da responsabilidade social. Mas a clivagem entre a situação social das massas trabalhadoras e a sua consciência implica que as massas, em vez de melhorarem a posição social, a agravam. Foram exatamente as massas reduzidas à miséria que contribuíram para a ascensão do fascismo, expoente da reação política. Interessa, então, conhecer o papel da ideologia e da atitude emocional dessas massas como fator histórico, isto é, os efeitos da ideologia sobre a base econômica. Se o empobrecimento material de amplas massas não provocou revolução social, se objetivamente a crise gerou ideologias contrárias à revolução, então o desenvolvimento da ideologia das massas nos anos críticos impediu, em termos marxistas, o desenvolvimento das forças produtivas e a solução revolucionária da contradição entre as forças produtivas do capitalismo monopolista e seus métodos de produção. A composição de classes da Alemanha, segundo o recenseamento de 1925, pode ser sumarizada assim, lembrando que a distribuição ideológica não coincide com a socioeconômica. Do ponto de vista socioeconômico, havia aproximadamente 21.789.000 assalariados, os chamados proletários na terminologia marxista, correspondendo a pouco mais de 40 milhões de pessoas com suas famílias. A classe média urbana somava cerca de 6.157.000 pessoas, as classes baixa e média rurais, cerca de 6.598.000. A burguesia, incluindo proprietários e grandes agricultores, pouco mais de 700.000. Contudo, ideologicamente, muitos empregados da classe média votavam em partidos de esquerda, e operários votavam em partidos de direita. Mesmo com essa oscilação, os números ideológicos estimados correspondem aproximadamente aos resultados eleitorais de 1932. Comunistas e social-democratas, juntos, receberam entre 12 e 13 milhões de votos, o Partido Nacional Socialista e os nacionalistas alemães, juntos, entre 19 e 20 milhões. Na prática política, é decisiva a distribuição ideológica, e não a econômica. Assim se vê que a classe média baixa desempenha papel político mais importante do que se lhe atribuía. No período de rápido declínio da economia alemã, de 1929 a 1932, deu-se a grande ascensão do Partido Nacional Socialista. De 800.000 votos em 1928 para 6.400.000 no outono de 1930. 13 milhões no verão de 1932 e 17 milhões em janeiro de 1933. Segundo cálculos de Jäger, dos 6.400.000 votos em 1930, cerca de 3 milhões eram de trabalhadores. Entre 60% e 70% eram empregados e entre 30% e 40%, operários. Quem compreendeu com maior clareza a problemática desse processo foi Karl Radek, que já em 1930, após o primeiro sucesso nacional socialista, escreveu. Início da citação de Karl Radek, abre aspas, não se conhece nada de semelhante na história da luta política, especialmente em um país de diversificação política antiga, em que cada novo partido tem de lutar duramente para ganhar um lugar entre os partidos tradicionais. Nada é tão característico como o fato de nem a literatura burguesa nem a socialista dizerem uma palavra sobre este partido que vem ocupar o segundo lugar na vida política alemã. Trata-se de um partido sem história que de repente irrompe na vida política da Alemanha, como uma ilha irrompendo do mar pelos efeitos de forças vulcânicas. Fecha aspas. Karl Radek. Essa ilha, porém, também tem uma história e segue uma lógica interna. A escolha entre as alternativas marxistas, queda na barbárie ou avanço para o socialismo, seria determinada, segundo a experiência, pela estrutura ideológica das classes dominadas. Ou essa estrutura corresponde à situação econômica, ou ambos os fatores são independentes, como em grandes sociedades asiáticas, onde a exploração é passivamente suportada, ou, como na Alemanha, onde a clivagem entre a situação econômica e a ideologia. O problema fundamental consiste em saber o que causa essa clivagem e o que impede a correspondência entre situação econômica e estrutura psíquica das massas. Trata-se de compreender a essência da estrutura psicológica das massas e a sua relação com a base econômica de que se origina. Para compreender esses fenômenos, é necessário libertar-se das concepções do marxismo comum que impedem a compreensão do fascismo. Essencialmente, trata-se do seguinte.
O marxismo comum separa completamente a existência econômica da existência social como um todo e afirma que a ideologia e a consciência do homem são determinadas exclusiva e diretamente por sua existência econômica. Chega-se, assim, a uma antítese mecânica entre economia e ideologia, entre estrutura e superestrutura. A ideologia torna-se rígida e unilateralmente dependente da economia, passando despercebida a dependência do desenvolvimento econômico em relação à ideologia. Desconhece-se o problema da repercussão da ideologia. E embora o marxismo comum fale agora de atraso do fator subjetivo, como Lenin o via, não consegue dominá-lo na prática, devido à rigidez com que concebe a ideologia como produto direto da situação econômica. Não explora as contradições da economia na ideologia e não compreende a ideologia como força histórica. Na realidade, o marxismo comum recusa compreender a estrutura e a dinâmica da ideologia, rejeitando-a como psicologia não marxista. Com isso, entrega o fator subjetivo, à vida psíquica na história, ao idealismo metafísico da reação política, nas mãos de personagens como Gentili e Rosenberg, que responsabilizam exclusivamente a alma e o espírito pelo curso da história e, por estranho que pareça, obtém grande sucesso com tais teses. Marx já criticara essa negligência, acusando o materialismo do século XVIII. Para o marxismo comum, psicologia é, pura e simplesmente, sistema metafísico. Não distingue entre a psicologia reacionária e os elementos básicos de uma psicologia revelados por pesquisa revolucionária, que cabe desenvolver. Em vez de crítica construtiva, contenta-se em negar. Considera-se materialista por rejeitar fatos como pulsão, necessidade ou processo interno como idealistas. Essa atitude cobra caro em dificuldades e reveses, porque na prática política, é obrigado a recorrer constantemente à psicologia prática. Fala de necessidades das massas, de consciência revolucionária, de impulso para a greve e assim por diante. Quanto mais nega a psicologia, mais pratica psicologismo metafísico ou pior, coeísmo. Tenta explicar situações históricas por uma suposta psicose hitleriana ou consola as massas com a ideia de que o processo avança e a revolução não pode ser esmagada, insuflando coragem ilusória sem analisar objetivamente a situação. Não compreende que uma crise econômica grave tanto pode conduzir à barbárie como à liberdade social. Em vez de pensar e agir a partir da realidade, transporta a realidade para a fantasia para ajustá-la aos seus desejos. A nossa psicologia política deve ser o estudo do fator subjetivo da história. A estrutura do caráter do homem em determinada época e a estrutura ideológica da sociedade que essa estrutura forma. Essa psicologia não se opõe à sociologia de Marx, como faz a psicologia reacionária e a economia psicologista, quando propõe uma visão psicológica dos fenômenos sociais. Pelo contrário, reconhece o mérito dessa sociologia, que infere a consciência a partir da existência. A tese marxista de que o material, o existente se transforma no ideológico, a consciência na mente humana, e não ao contrário, deixa duas questões por responder. A primeira, como acontece isso? O que ocorre no cérebro durante esse processo? A segunda, quais os efeitos dessa consciência assim adquirida? Falaremos doravante em estrutura psíquica, sobre o processo econômico. Essa lacuna é preenchida pela psicologia baseada na análise do caráter, que estuda os processos da vida psíquica determinados pelas condições da existência. Desse modo, leva-se em conta o fator subjetivo que o marxista comum não compreendeu. O objeto da psicologia política fica rigorosamente definido. Ela não explica a origem da sociedade de classes ou o modo de produção capitalista, se o tentar, cairá em absurdos reacionários. Como deduzir o capitalismo da cobiça humana? Mas só a psicologia política, e não a economia social, pode estudar a estrutura do caráter do homem de determinada época, seu modo de pensar e agir, os efeitos das contradições de sua existência, o modo como encontra soluções para sua vida. Estuda homens e mulheres individualmente. Quando se especializa nos processos psíquicos típicos e comuns a uma categoria, classe ou grupo profissional, excluindo diferenças individuais, temos a psicologia de massas. A psicologia de massas provém diretamente de Marx. Início da citação de K. Marx, abre aspas, os pressupostos de que partimos não são arbitrários, não são dogmas. São verdadeiros pressupostos, dos quais só em imaginação podemos nos abstrair. São os indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais de vida, tanto as que já existiam, como as que foram produzidas pela ação.
Fecha aspas. Karl Marx. Início da citação de Karl Marx, abre aspas, o próprio homem é a base da sua produção material, como de qualquer outra coisa que ele realize. Assim, todas as condições afetam e modificam, em maior ou menor grau, todas as funções e atividades do homem, sujeito da produção e criador de riqueza material, de mercadorias. Nesta perspectiva, pode-se provar que todas as condições e funções humanas, independentemente de como e quando se apresentem, exercem influência sobre a produção material, agindo sobre ela de maneira mais ou menos determinante. Fecha aspas. Karl Marx. Conclusão. Não há novidade nem correção a Marx. Todas as condições humanas, não apenas as do processo de trabalho, mas também as realizações mais pessoais, íntimas e elevadas do instinto e do pensamento, inclusive a vida sexual de mulheres, adolescentes e crianças, bem como o nível de investigação sociológica dessas condições e sua aplicação a novas questões sociais, influem. Hitler foi capaz de produzir uma situação histórica com um determinado tipo dessas condições humanas. Isso não pode ser ridicularizado nem ignorado. Marx não pôde desenvolver uma sociologia do sexo porque não havia sexologia. Trata-se, agora, de incluir no edifício das ciências sociais não só as condições econômicas, mas também as da economia sexual, eliminando a hegemonia de místicos e metafísicos nesse domínio. Se uma ideologia repercute sobre o processo econômico, é sinal de que se transformou em força material. E se uma ideologia se transforma em força material quando se apodera das massas populares, somos obrigados a perguntar: como isso acontece? Como é possível que um fator ideológico produza um resultado material? Como uma teoria produz efeito revolucionário? A resposta a essa pergunta deve ser, também, a resposta relativa à psicologia de massas reacionária, isto é, a elucidação do conceito de psicose hitleriana. A ideologia de cada agrupamento social tem a função não só de refletir o processo econômico dessa sociedade, mas, principalmente, de inserir esse processo nas estruturas psíquicas dos seres humanos dessa sociedade. Os seres humanos estão duplamente sujeitos às condições de sua existência, diretamente, pelos efeitos imediatos de sua situação socioeconômica, e indiretamente, pela estrutura ideológica da sociedade. Assim, desenvolvem na sua estrutura psíquica uma contradição correspondente à contradição entre a influência de sua situação material e a influência da estrutura ideológica. O trabalhador sofre a influência de sua própria situação de trabalho e da ideologia geral da sociedade. Mas o homem, seja qual for a classe a que pertença, não é apenas objeto dessas influências, ele as reproduz em suas atividades. Por isso, seu modo de pensar e agir deve ser tão contraditório quanto a sociedade que o gerou. Quando a ideologia social altera a estrutura psíquica, ela não apenas se reproduz no indivíduo, transforma-se em força ativa, em poder material, no homem concretamente transformado, que, em consequência, age de modo diferente e contraditório. Só assim se verifica a repercussão da ideologia sobre a base econômica. A repercussão perde o caráter aparentemente metafísico ou psicologista quando é compreendida como funcionamento da estrutura de caráter do homem socialmente ativo. Como tal, é objeto de investigação científica natural sobre o caráter. Aqui se constata, com precisão, que a ideologia evolui mais lentamente do que a base econômica. Os traços básicos das estruturas de caráter, correspondentes a uma determinada situação histórica, se constituem já na primeira infância e apresentam características muito mais conservadoras do que as forças de produção técnica. Disso resulta que, com o tempo, as estruturas psíquicas ficam aquém das rápidas mudanças das condições sociais de que se originaram, entrando mais tarde em conflito com novas formas de vida. Esses são os elementos da tradição, a contradição entre a situação social antiga e a nova. 3. Como a psicologia de massas vê o problema. Vemos então que a situação econômica e a situação ideológica das massas não coincidem necessariamente e podem até divergir fortemente. A situação econômica não se traduz automaticamente em consciência política. Se fosse assim, a revolução social já teria ocorrido. Devido a essa dicotomia entre situação social e consciência social, o estudo da sociedade deve seguir duas linhas. Independentemente de a estrutura psíquica derivar da existência econômica, a situação econômica precisa ser estudada com métodos próprios da economia social. Já a estrutura do caráter, com métodos da biopsicologia. Um exemplo simples: quando trabalhadores, passando fome por baixos salários,
decidem fazer greve, sua ação resulta diretamente da situação econômica. O mesmo ocorre com quem, esfomeado, rouba para comer. Não há necessidade de explicações psicológicas adicionais para o roubo consequência da fome, ou para a greve consequência da exploração. Nesses casos, ideologia e ação correspondem à pressão econômica, a situação coincide com a ideologia. A psicologia reacionária, porém, costuma explicar o roubo e a greve por motivos supostamente irracionais, racionalizações que, ao fim, servem à reação. Para a psicologia social, a pergunta se inverte: por que motivo a maioria dos esfomeados não rouba e a maioria dos explorados não faz greve? A economia social explica plenamente o fato social que serve a um fim racional, quando satisfaz necessidade imediata e reflete a situação econômica. A explicação socioeconômica não se sustenta quando o pensamento e a ação do homem se mostram incoerentes com a situação econômica, quando são irracionais. O marxista comum e o economista tacanho, que não reconhecem a psicologia, não têm resposta para essa contradição. Quanto mais mecanicista e economicista o sociólogo, menos ele conhece a estrutura psíquica dos seres humanos e mais incorre no psicologismo superficial na propaganda de massas. Em vez de revelar e resolver a contradição psíquica do indivíduo inserido nas massas, recorre ao coísmo insípido ou explica o movimento nacionalista como psicose de massas. A psicologia de massas inicia seu questionamento exatamente onde fracassam as explicações socioeconômicas imediatas. Isso não a coloca em contradição com a economia social. O pensamento e a ação das massas, quando irracionais, isto é, contrários à situação socioeconômica do momento, são consequência de uma situação socioeconômica anterior. Costuma-se explicar a inibição da consciência social com base na tradição. Mas pouco se estudou o que é a tradição e quais elementos psíquicos ela molda. A economia tacanha ainda não compreendeu que a questão fundamental não é a consciência da responsabilidade social do trabalhador, isso é evidente, mas a descoberta do que inibe o desenvolvimento dessa consciência. O desconhecimento da estrutura do caráter das massas conduz, invariavelmente, a interrogações estéreis. Os comunistas, por exemplo, explicaram a subida do fascismo ao poder com base nos erros políticos da social-democracia. Mas essa explicação leva a um beco sem saída, pois uma característica fundamental da social-democracia é exatamente propagar ilusões. Não resulta daí qualquer prática nova. Igualmente estéril é dizer que a reação política, sob a forma do fascismo, teria confundido, corrompido ou hipnotizado as massas. Essa é, e será, a função do fascismo enquanto existir. Tais explicações não apontam solução. A experiência ensina que revelações dessa natureza não convencem as massas. Uma abordagem apenas socioeconômica é insuficiente. Não seria mais pertinente perguntar o que acontece com as massas que as impede de reconhecer a função do fascismo? De nada servem frases como: os trabalhadores devem reconhecer, ou não compreendemos. Por que motivo os trabalhadores não reconhecem? Por que motivo nós não compreendemos? Também foi estéril a discussão entre esquerda e direita nos movimentos dos trabalhadores. Enquanto a direita afirmava que os trabalhadores não tinham predisposição para a luta, a esquerda afirmava que os trabalhadores eram revolucionários e que a direita traía o pensamento revolucionário. Ambas as afirmações eram mecanicistas, incapazes de perceber a complexidade. Seria mais realista constatar que o trabalhador médio está atravessado por uma contradição. Não é nitidamente revolucionário nem nitidamente conservador, mas dividido. Sua estrutura psíquica resulta, por um lado, da situação social, que prepara terreno para atitudes revolucionárias, por outro, da atmosfera geral da sociedade autoritária, dois fatores que não se irmanam. É fundamental reconhecer essa contradição e descobrir, concretamente, como se antagonizam no trabalhador, o fator reacionário e o fator revolucionário e progressista. O mesmo vale para o indivíduo da classe média. Em época de crise, é compreensível que ele se revolte contra o sistema. O que não se compreende, de um ponto de vista estritamente econômico, é que, embora na miséria, tema o progresso e se torne extremamente reacionário. Também aqui opera a contradição entre sentimentos de revolta e objetivos reacionários. Tampouco se explica totalmente uma guerra apenas com fatores econômicos e políticos imediatos. É parte da história dizer que a Alemanha, antes de 1914, mirava as minas de Brie e Longwy, o centro industrial da Bélgica e a expansão colonial no Oriente Próximo, ou que Hitler cobiçava o petróleo de Baku e as fábricas tchecas.
Os interesses econômicos do imperialismo alemão foram decisivos como causa imediata, mas é preciso considerar a base de psicologia de massas das guerras mundiais. É preciso perguntar como a estrutura psicológica das massas absorveu a ideologia imperialista, traduzindo lemas contrários ao espírito pacífico e politicamente desinteressado da população alemã. Não basta culpar o fracasso dos dirigentes da Segunda Internacional. Por que razão milhões de trabalhadores, amantes da liberdade e anti-imperialistas, se deixaram trair? Para uma minoria, pode-se apontar o medo das consequências da objeção de consciência. Quem viveu a mobilização de 1914 viu estados de espírito diversos entre as massas trabalhadoras, recusa consciente em uma minoria, resignação ou apatia em camadas amplas, e ainda, fervor bélico não só em setores da classe média como também em amplos segmentos operários. Tanto a apatia quanto o entusiasmo faziam parte do alicerce psicológico da guerra. Essa função da psicologia de massas nas duas guerras mundiais só pode ser entendida do ponto de vista da economia sexual. A ideologia imperialista transforma concretamente as estruturas das massas trabalhadoras para servir ao imperialismo. Dizer que as catástrofes sociais são provocadas por psicose de guerra ou embotamento das massas nada explica. Supor que as massas sejam receptivas por embotamento é subestimá-las. O que acontece é que cada ordem social cria, nas massas que a compõem, as estruturas de que necessita para atingir seus objetivos fundamentais. Uma guerra não seria possível sem essa estrutura psicológica. Existe relação essencial entre a estrutura econômica da sociedade e a estrutura psicológica das massas de seus membros, não apenas no sentido de que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, mas, o que é mais importante para a solução prática, no sentido de que as contradições da estrutura econômica estão enraizadas na estrutura psicológica das massas oprimidas. De outro modo, as leis econômicas não alcançariam resultados concretos, pois dependem da atividade das massas submetidas a elas. Os movimentos de liberdade na Alemanha tinham consciência do fator subjetivo da história. Marx considerava o homem sujeito da história, e Lenin desenvolveu precisamente esse aspecto. O que faltou foi compreensão do agir irracional e aparentemente sem propósito, em outras palavras, compreensão da clivagem entre ideologia e economia. É preciso explicar como o misticismo triunfou sobre a sociologia científica. Mas essa tarefa só se cumpre se a linha de questionamento gerar, espontaneamente, novos modos de ação. Se o trabalhador não é nitidamente reacionário nem nitidamente revolucionário, mas enredado na contradição entre tendências reacionárias e tendências revolucionárias, então, ao tocar essa contradição, o resultado tem de ser uma prática que equilibra as forças revolucionárias com as forças psíquicas conservadoras. Todo misticismo é reacionário, e o homem reacionário é místico. Ridicularizar o misticismo como embotamento ou psicose não é medida adequada. Compreendendo-o corretamente, descobre-se o antídoto. Para isso, é necessário entender, tanto quanto possível, as relações entre situação social e formação de estruturas, em essência. As ideias irracionais que não se explicam apenas por termos socioeconômicos. 4. A função social da repressão sexual. Até Lenin observou um comportamento peculiar e irracional nas massas antes e durante revoltas. Sobre as sublevações de soldados ocorridas na Rússia em 1905, escreveu, início da citação de Vladimir Lenin, abre aspas, o soldado era extremamente receptivo à causa do camponês, os seus olhos brilhavam quando se falava na terra. Muitas vezes, o poder militar esteve nas mãos dos soldados, mas quase nunca se verificou um aproveitamento resoluto desse poder. Os soldados hesitavam. Horas depois de terem liquidado um superior odiado, punham outros em liberdade, entravam em negociações com as autoridades e deixavam-se fuzilar, chicotear e submeter novamente ao jugo. Fecha aspas, Vladimir Lenin. O místico justificará tal comportamento com base em uma suposta moralidade intrínseca da natureza humana, que impediria a rebelião contra instituições divinas e contra a autoridade do Estado e seus representantes. O marxista comum simplesmente não leva tais fenômenos em consideração e não consegue compreendê-los, pois não se explicam de um ponto de vista puramente econômico. As concepções freudianas se aproximam da realidade ao reconhecerem esse comportamento como consequência de sentimento de culpa infantil em relação à figura paterna, mas não explicam a origem e a função social desse comportamento, nem conduzem a soluções práticas.
Além disso, não consideram a ligação entre esse comportamento e a repressão e distorção da vida sexual das grandes massas. Para abordar o estudo desses fenômenos irracionais de psicologia de massa, é útil uma breve consideração sobre a linha de questionamento da economia sexual, tratada mais adiante. A economia sexual, desenvolvida a partir da sociologia da vida sexual humana mediante aplicação do funcionalismo, baseia-se nos seguintes pressupostos. Marx considerou que a vida social é governada pelas condições da produção econômica e pela luta de classes que delas resulta, em determinada época da história. A dominação das classes oprimidas pelos detentores dos meios sociais de produção raramente se dá pela força bruta. Sua arma principal é o domínio ideológico sobre os oprimidos, base do aparelho de Estado. Já dissemos que Marx considerou o homem vivo, produtivo, com suas aptidões físicas e psíquicas, como o primeiro agente da história e da política. Mas a estrutura do caráter do homem atuante, o fator subjetivo da história, não foi investigada, porque Marx era sociólogo, não psicólogo, e porque em sua época não havia psicologia científica. Assim não se estudaram os motivos de os homens aceitarem há milênios exploração e humilhação moral, de se submeterem à escravidão. Estudou-se o processo econômico e o mecanismo da exploração. Meio século depois, Freud descobriu, por meio da psicanálise, o processo que governa a vida psíquica. Suas descobertas mais importantes são estas. Primeiro, a consciência é apenas pequena parte da vida psíquica, é governada por processos inconscientes que escapam ao controle consciente. Toda experiência psíquica, mesmo aparentemente sem sentido, como sonhos, atos falhos ou enunciados absurdos de doentes mentais, tem função e sentido, e pode ser compreendida se sua etiologia for traçada. A psicologia entrou, assim, no reino das ciências naturais. Segundo, a criança desenvolve sexualidade ativa que nada tem a ver com reprodução. Sexualidade e reprodução não são a mesma coisa, sexual e genital não são sinônimos. A libido, energia do corpo, é o motor principal da vida psíquica. Terceiro, a sexualidade infantil, a qual pertencem elementos principais da relação pai-filho, o chamado complexo de Édipo. É normalmente reprimida pelo medo do castigo por atos e pensamentos de natureza sexual, basicamente o medo de castração. A atividade sexual da criança é bloqueada e apagada da memória. A repressão não elimina a força da sexualidade, ao contrário, a intensifica e a torna capaz de manifestar-se em perturbações patológicas diversas. Como quase não há exceções no homem civilizado, Freud pôde dizer que tinha toda a humanidade como paciente. Quarto, o código moral, longe de ter origem divina, provém da educação dos pais e seus representantes, na tenra infância. Entre as medidas educativas, destacam-se as que se opõem à sexualidade da criança. O conflito entre desejos infantis e proibições parentais se torna, mais tarde, conflito entre instinto e moralidade dentro da pessoa. O código moral, em si inconsciente, atua no adulto contra a compreensão das leis da sexualidade e da vida psíquica inconsciente, reforça a repressão sexual, a resistência sexual, e é responsável pela resistência geral ao desvendar da sexualidade infantil. Cada uma dessas descobertas constituiu rude golpe na filosofia moral reacionária e, em especial, na metafísica religiosa, que defende valores morais eternos. Supõe um poder objetivo governando o mundo e nega a sexualidade infantil, limitando a sexualidade à reprodução. Mas essas descobertas não exerceram influência significativa porque a sociologia psicanalítica, desenvolvida a partir delas, retardou grande parte do que proporcionavam de ímpeto revolucionário e de progresso. A sociologia psicanalítica tentou analisar a sociedade como se fosse um indivíduo, criou antítese absoluta entre civilização e satisfação sexual, concebeu instintos destrutivos como fatores biológicos primários, negou a sociedade matriarcal primitiva, e terminou em ceticismo paralisador por recuar diante das consequências de suas próprias descobertas. Data de muitos anos a sua hostilidade em relação aos esforços de prosseguir os estudos a partir dessas descobertas, e seus adeptos lutam contra tais esforços. Isso, porém, não altera a decisão de defender as descobertas de Freud contra todos os ataques. A linha de questionamento da sociologia da economia sexual, baseada nessas descobertas, não é tentativa eclética de completar ou misturar Marx com Freud. Já indicamos em que ponto do materialismo histórico a psicanálise tem função científica a cumprir,
que não pode ser desempenhada pela economia social. Compreender a estrutura e a dinâmica da ideologia, e não sua base histórica. Ao incorporar os insights da psicanálise, a sociologia alcança nível superior, compreendendo melhor a realidade porque, finalmente, compreende a natureza da estrutura do homem. O fato de a psicologia estrutural da análise do caráter não fornecer conselhos práticos imediatos só é motivo de censura para o político tacanho. Apenas um agitador desprezará totalmente essa psicologia por ela se voltar às distorções da visão conservadora da vida. E só o verdadeiro sociólogo considerará a compreensão psicanalítica da sexualidade infantil um ato revolucionário altamente significativo. Conclui-se que a sociologia da economia sexual é ciência construída sobre a base sociológica de Marx e psicológica de Freud na essência, uma ciência da psicologia de massas e da sociologia sexual, tendo rejeitado a filosofia da civilização de Freud na qual, apesar do idealismo, há mais verdade sobre a vida do que em muitas sociologias e psicologias marxistas somadas, começa exatamente onde termina o campo clínico-psicológico da psicanálise. A psicanálise revela os efeitos e mecanismos da opressão e repressão sexual e suas consequências patológicas para o indivíduo. A sociologia da economia sexual vai mais longe e pergunta: por que motivos sociológicos a sexualidade é reprimida pela sociedade e recalcada pelo indivíduo? A Igreja responde: pela salvação da alma no além. A filosofia moral mística afirma: resultado direto da natureza moral e ética do homem. A filosofia da civilização de Freud diz: no interesse da cultura. É lícito perguntar como a masturbação infantil e as relações sexuais entre adolescentes perturbariam a construção de postos de gasolina ou de aviões. Ao pressentir que não é a atividade cultural em si que exige repressão e recalcamento, mas apenas as formas atuais dessa atividade, estamos dispostos a sacrificar tais formas, se isso puder pôr fim à desgraça de incontáveis crianças e adolescentes. Não se trata, portanto, de cultura, mas de ordem social. Estudando a história da repressão sexual e a etiologia do recalcamento, conclui-se que eles não surgem com o início do desenvolvimento cultural. Repressão e recalcamento não são pressupostos da cultura. Muito mais tarde, com o patriarcado autoritário e com as divisões de classe, surgiu a repressão da sexualidade. Nesse estágio, os interesses sexuais gerais passam a atender aos interesses econômicos de uma minoria. Isso assume forma organizada na família e no casamento patriarcais. Com a limitação e a repressão da sexualidade, a natureza do sentimento humano se altera, surge uma religião que nega o sexo e que gradualmente constrói sua própria organização de política sexual, a Igreja e seus precursores, com o objetivo de erradicar os desejos sexuais do homem e, consequentemente, a pouca felicidade que resta sobre a terra. Visto pela perspectiva da exploração crescente do trabalho humano, há razões históricas para isso. Para compreender a relação entre repressão sexual e exploração humana, é necessário compreender a instituição social básica em que se entrelaçam a situação econômica e a situação econômico-sexual da sociedade patriarcal autoritária. Não é possível compreender a economia sexual e os processos ideológicos dessa sociedade sem levar em conta essa instituição. A psicanálise de homens e mulheres de todas as idades, países e classes leva às seguintes conclusões. A combinação da estrutura socioeconômica com a estrutura sexual da sociedade e a reprodução estrutural da sociedade verificam-se nos primeiros 4 ou 5 anos de vida, na família autoritária. A Igreja continua essa função mais tarde. Por isso, o Estado autoritário tem grande interesse na família autoritária. Ela se transformou em fábrica onde as estruturas e ideologias do Estado são moldadas. Encontrada a instituição social onde convergem interesses econômicos e sexuais do sistema autoritário, resta perguntar como essa convergência se processa e opera. A análise da estrutura de caráter típica do homem reacionário, inclusive o trabalhador, só pode responder se tivermos consciência dessa pergunta. A inibição moral da sexualidade natural na infância, cuja última etapa é o grave dano da sexualidade genital, torna a criança medrosa, tímida, submissa, obediente, boa e dócil no sentido autoritário desses termos. Paralisa as forças de rebelião, pois qualquer impulso vital passa a ser associado ao medo, e como o sexo é assunto proibido, ocorre paralisação geral do pensamento e do espírito crítico. Em resumo, a moralidade cria um indivíduo submisso que se adapta à ordem autoritária, apesar do sofrimento e da humilhação.
Assim, a família é o estado autoritário em miniatura, ao qual a criança aprende a adaptar-se, como preparação para o ajustamento geral exigido mais tarde. A estrutura autoritária é produzida, fundamentalmente, pela fixação de inibições e medos sexuais na substância viva dos impulsos sexuais. Compreende-se, então, por que a família é, para a economia sexual, o principal fator de perpetuação do sistema social autoritário. Tomemos a esposa conservadora típica de um trabalhador. Ela sofre privações tão intensas quanto uma trabalhadora liberada, está sujeita à mesma situação econômica, mas vota no partido fascista. Se examinarmos a diferença entre a ideologia sexual da mulher liberada típica e a da mulher reacionária típica, reconheceremos a importância decisiva da estrutura sexual. A inibição moral antissexual impede a mulher conservadora de tomar consciência de sua situação social e a liga fortemente à igreja, quanto mais esta faz temer o chamado bolchevismo sexual. Teoricamente, o marxista mecanicista suporia que o discernimento da situação social deveria ser particularmente claro quando a miséria econômica se junta à miséria sexual. De acordo com essa suposição, adolescentes e mulheres seriam mais rebeldes do que homens. A realidade prova o contrário, e o economicista fica sem resposta. É-lhe incompreensível que a mulher reacionária não se interesse sequer em ouvir um programa econômico. A explicação é a seguinte: a repressão das necessidades materiais provoca revolta, a repressão das necessidades sexuais impede a rebelião contra ambas as repressões ao recalcar os impulsos, retirando-os do domínio do consciente e fixando-se como defesa moral. Na verdade, a inibição da rebelião é, ela mesma, inconsciente. Não há vestígios disso na consciência do homem médio apolítico. O resultado é conservadorismo e medo da liberdade, em resumo, mentalidade reacionária. A repressão sexual fortalece a reação política não apenas tornando o indivíduo das massas passivo e apolítico, cria, na estrutura do indivíduo, uma força secundária. Um interesse artificial que também apoia ativamente a ordem autoritária. Quando a repressão impede a sexualidade de atingir satisfação normal, recorre-se a satisfações substitutas. A agressão natural transforma-se em sadismo brutal, importante elemento da base psicológica de massa das guerras imperialistas instigadas por alguns. Do ponto de vista da psicologia de massas, o efeito do militarismo baseia-se em mecanismo libidinoso, o efeito sexual do uniforme, o efeito erótico do passo de ganso ritmado, o caráter exibicionista da parada militar. Tudo isso é, na prática, melhor compreendido por uma balconista ou secretária do que por sábios políticos. A reação política explora conscientemente esses interesses sexuais. Não só cria uniformes elegantes para os homens, como coloca o recrutamento nas mãos de mulheres atraentes. Recordemos, por fim, os cartazes publicitários das potências bélicas com o dizer: se você quer conhecer países estrangeiros, aliste-se na Marinha Real neles. Os países estrangeiros eram representados por mulheres exóticas. Por que tais cartazes surtem efeito? Porque a nossa juventude se tornou sexualmente faminta devido à repressão. Tanto a moralidade sexual, que inibe o desejo de liberdade, quanto as forças que apoiam interesses autoritários tiram sua energia da sexualidade reprimida. Agora entendemos melhor um ponto fundamental do efeito da ideologia sobre a base econômica. A inibição sexual altera a estrutura do homem economicamente oprimido a ponto de ele agir, sentir e pensar contra seus próprios interesses materiais. Assim, a psicologia de massas permite fundamentar e interpretar as observações de Lenin. Os soldados de 1905 viam, inconscientemente nos oficiais, a figura do pai da infância, condensada na ideia de Deus, que proibia a sexualidade e a quem não se podia eliminar ou desejar matar, embora lhes tirasse a alegria de viver. O arrependimento e a hesitação subsequentes à tomada do poder exprimiam o oposto, ódio transformado em compaixão, incapaz de se traduzir em ação. O problema prático da psicologia de massas é, portanto, ativar a maioria passiva da população, que contribui para a vitória da reação política, e eliminar as inibições que impedem o desenvolvimento do desejo de liberdade proveniente da situação econômica e social. A energia psíquica das massas que se entusiasmam com o jogo de futebol ou se divertem em um musical barato não seria, de novo, reprimida se conseguisse libertar-se de suas cadeias e seguir caminhos que conduzam aos objetivos racionais do movimento pela liberdade. Este é o ponto de vista que preside ao estudo econômico sexual deste volume.